Feliz sábado, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Esses dois hinos que foram entoados prepararam o nosso coração para a mensagem, né? Hinos maravilhosos. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, nós temos uma mensagem profética e como vocês estão vendo aí, a nossa mensagem ela é mundial, não é apenas local. A Igreja Adventista surgiu com esse propósito de pregar a mensagem dos três anjos em todo o planeta Terra. A princípio, era quase impossível. Ninguém acreditava, mas Deus foi trabalhando de tal forma que a mensagem está sendo pregada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Leiamos a palavra de Deus. Diz a palavra assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Meus irmãos, nós vamos ter algumas informações do surgimento da nossa igreja. Vocês, a maioria, eu creio que a maioria já estudaram a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, a base profética para o surgimento da igreja, mas é bom a gente sempre relembrar alguns pontos que são fundamentais nessa reflexão, nessa manhã. Miller, um homem que começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Ele era membro da Igreja Batista. E no ano de 1818, Guilherme Miller começa a estudar o livro de Daniel de uma maneira profunda, de uma maneira dedicada, com muita oração. E como vocês sabem da história, Miller chega à compreensão das 2.300 tardes e manhãs, que ele entendeu, como está na profecia, 2.300 dias que se transformam em anos, os 2.300 anos. E ele estuda o acontecimento final. O que aconteceria no final dos 2.300 anos? A purificação do santuário. Mas o que era a purificação do santuário? Para Miller, a purificação do santuário era a segunda vinda de Cristo em glória e majestade a esta terra. Na visão de Miller, o santuário era a terra que precisava ser purificado. E isso aconteceria com a segunda vinda de Cristo. E ele marcou, vocês sabem que ele marcou a primeira data,
a primavera do ano de 1844. E Jesus não veio. Eles estudaram, reestudaram. A profecia não está, a contagem está correta. Não tem nada errado. Chegam à conclusão que houve uma pequena falha na questão do início do ano 457, para chegar na primavera de 1844. Não, não é na primavera, é no outono. E aí se dá o clamor da meia-noite, quando a gente estuda a parábola das 10 virgens, a primeira aplicação, porque a parábola das 10 virgens tem uma conexão muito grande, muito forte com 1844, de 1840 a 1844. E aqueles estudiosos, Milley, mais outros, não, agora é outono. 22 de outubro de 1844. Por que ele não veio? Essa foi a grande pergunta, a grande interrogação. Muitos tinham vendido propriedades. Eles não estavam brincando de acreditarem na segunda vinda de Jesus. Eles levaram de maneira muito séria isso. Só que 22 de outubro de 1844 chegou e Jesus não veio. O grande desapontamento. O grande desapontamento. Mas aqueles que faziam parte do movimento milerita, ou chamado movimento do advento, eles não pararam de estudar. Eles se reuniram, estudaram. Por que Jesus não veio? Por que ele não veio? E quando eles entenderam que o santuário não era terra, mas que a profecia apontava para o santuário celestial, que não seria a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, mas sim o início do trabalho de Cristo no lugar santíssimo, não só agora de intercessão pelo seu povo, mas o início do juízo investigativo, até porque a mensagem do primeiro anjo, que nós lemos em Apocalipse 14, pregava a mensagem do juízo, anunciava: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Infelizmente, a maioria esmagadora das igrejas rejeitaram essa mensagem, lá em 1840 a 44. Foi pregada a mensagem do segundo anjo, caiu Babilônia. Mas Apocalipse 10 tinha que se cumprir. Em Apocalipse 10, nós temos o relato, versos 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ora, irmãos, a alegria do povo do advento, de saber que Jesus iria voltar, era muito grande. E quando eles estudaram Daniel, Apocalipse, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, eles ficaram felizes. Isso era doce. Mas no desapontamento, 22 de outubro de 1844, foi algo muito amargo. Amargo. E eis que diz a palavra de Deus: no meu ventre ficou amargo.
Eles entenderam a profecia. E agora, no versículo 11 diz, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos e nações e línguas e reis. A mensagem, ela é mundial. Importa que profetize outra vez. Eles entenderam agora. A partir dali, surge o movimento, já estava surgindo, obviamente, mas a gente conta a partir de 22 de outubro de 1944, um movimento profético. Não apenas mais uma igreja evangélica, irmãos, mas um movimento profético. Uma igreja que surge com base na profecia bíblica. Não uma igreja que surge por outras razões e outros motivos, porque um pastor brigou com o outro e achou que deveria fundar mais uma igreja. Não. Irmãos de todas as partes, da Conexão Cristã, da Batista, da Metodista, todos eles entenderam isso. Só que quando você passou 22 de outubro de 1944, na grande decepção, a maioria, a grande maioria, alguns retornaram para suas igrejas de origem, e ali alguns estudiosos dizem que menos de 12 ficaram estudando e chegaram à compreensão, de fato, que não poderiam marcar datas para a volta de Jesus. E como até hoje nós cremos assim, Jesus vai voltar em glória e majestade, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e nem tampouco o ano. Mas esta profecia de Apocalipse 10 teria que se cumprir, e ela se cumpriu. Menos de 12 pessoas se reúnem, oram, e Deus vai revelando as suas verdades. Algumas informações interessantes para nós, irmãos. No ano de 1860, foi organizada a primeira igreja adventista. Em 2015, eu tive a oportunidade de estar nessa igreja, lá nos Estados Unidos, quando fui à conferência geral. A primeira igreja que foi organizada. Observem, surgia ali um povo, menos de 12 pessoas, e a mensagem é: vocês têm que pregar a todos os povos, línguas e reis. Como? Como 12 pessoas iriam fazer isso? Ou menos de 12? Mas essa era a mensagem. Em 1860, foi escolhido o nome Adventista do sétimo dia. Apareceu um S ali, mas é do sétimo dia. Em 1861, foi organizada a primeira associação de Michigan. Em 1863, foi organizada a Associação Geral. Em 1901, foram criadas uniões. E em 1913, foram criadas as divisões. Hoje nós temos 13 divisões. E nós fazemos parte da divisão sul-americana. Fazemos parte da União Leste Brasileira, que há pouco tempo era só uma. Nós éramos da União Nordeste, hoje nós somos da União Leste Brasileira. E aqui entra um ponto importante, queridos irmãos. A igreja, aqueles poucos irmãos, adotam um sistema representativo de organização. Por que representativo? Se as igrejas eram congregacionais,
Porque o movimento agora, eles agora adotam um sistema representativo, tudo guiado por Deus, tudo debaixo da orientação de Deus. A igreja, para avançar, ela teria que ter esse sistema de igreja, de missão ou associação, de uniões e de associação geral. A divisão, a gente entende que é um apoio à associação geral. Até porque os oficiais da divisão são eleitos na associação geral. Mas Deus diz, olha, o sistema é representativo. E com esse sistema, a igreja começou a avançar para a honra e glória do nome do Senhor. Esse pensamento, eu estava ontem preparando esse material, e eu vi no manual da igreja, página 28, no manual atualizado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada com o propósito de cumprir a missão. Nossa tarefa é a mesma em todas as partes do mundo, permanecendo inalterada onde quer que nos encontremos. Ou seja, nós precisamos cumprir a missão, não só aqui em Aracaju, não só aqui no estado de Sergipe, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, para que Jesus volte logo. Quando a gente observa o surgimento da igreja e o que ela é hoje, a gente fica feliz. No entanto, muita coisa precisa ainda ser feita, irmãos. A igreja se estabeleceu presença em 212 dos 235 países em áreas reconhecidas pela ONU. Isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Para um povo que surgiu de um desapontamento, desacreditado, as pessoas não davam crédito. Menos de 12 pessoas que ficaram. E a igreja foi avançando para a glória do Senhor. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa informação. Hoje o mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes. E a igreja adventista só tem 24 milhões de membros. Bem, só porque se a gente analisar 24 milhões, é a igreja que mais cresce no mundo. Agora, quando eu coloco só, tem uma razão, tem um motivo. Por que só 24 milhões no mundo? Esse pensamento responde esse porquê só. No livro Serviço Cristão, a página 97, e observe, fiz questão de colocar o ano, esse texto foi escrito no ano de 1886. Observe quantos anos. E está escrito, os adventistas do sétimo dia estão fazendo progressos. Estão duplicando o seu número. Estabelecendo missões e desfraudando o estandarte da verdade nos lugares escuros da terra. Todavia, e aí está o ponto, irmãos. Todavia, a obra está avançando muito mais demoradamente do que Deus o quereria. Nós não podemos nos conformar com apenas 24 milhões de membros. Nós não podemos nos conformar com cerca de 35 mil membros no estado de Sergipe. Não. E essa mensagem, esse texto transmite para nós que nós devemos agir na missão, trabalhar na missão,
trabalhar para conquistar pessoas para o reino de Deus, nos envolver na missão. Mateus 24:14, bastante conhecido nosso. O texto diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, Jesus só irá voltar depois que o evangelho for pregado em todo o mundo. E é simples. Se uma pessoa pergunta por que Jesus não voltou ainda, a resposta é simples: porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Não é questão de estar marcando datas. É questão de ação, é questão de pregação. E aí é um desafio para a igreja, para todos nós, de nos envolvermos na missão, na pregação do evangelho, na conquista de almas para o reino de Deus. Nós não podemos parar, irmãos, de trabalhar. Nós não temos o direito de cruzarmos os braços no tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos nos envolver na missão. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, irmãos, nós temos o privilégio não só de esperar, mas também de apressar a segunda vinda de Jesus. Nós temos esse privilégio, não só de esperar, mas de apressar. E quando eu prego o evangelho, quando eu falo de Jesus, eu estou apressando a segunda vinda de Cristo a essa terra. E a segunda vinda de Cristo deve ser o maior desejo do meu coração e do seu coração, meu irmão, minha irmã. Se as nossas afeições não estão voltadas para a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, nós estamos pensando de maneira totalmente equivocada. Então nós precisamos nos envolver na missão e sermos cooperadores de Deus, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E quando nós falamos em cooperar com Deus, nós encontramos outro texto que é fantástico. Em Serviço Cristão, página 193, olha o que está escrito. Quando tivermos uma consagração completa, irmãos, atentem bem para esse texto, porque a partir de agora, nós tivemos algumas informações, a partir de agora é o motivo maior da nossa reflexão nessa manhã. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem o que, irmãos? Cooperadores de Deus. Nós temos a promessa da chuva serôdia. Nós temos a promessa do batismo no Espírito Santo em plenitude na igreja. Mas o Espírito Santo só será derramado na igreja em plenitude
Quando a maior parte dos membros da igreja estiverem cooperando com Deus. E qual é a maior parte? Qual é a maior parte? Se, analisando hoje, se nós temos 24 milhões de membros, seria metade mais um disso aí. A metade de 24 milhões mais um. Ou seja, se o Espírito Santo não foi derramado ainda na igreja, é porque a maior parte dos membros da igreja não estão cooperando com Deus. É isso que o texto nos mostra. E cooperar como, irmãos? De que forma nós vamos cooperar com Deus? Primeiro, cooperar com Deus na missão. E aí entra as duplas missionárias, entra o evangelismo público. E as várias tarefas que a igreja tem. Mas tem um outro aspecto. Cooperar com Deus na fidelidade nos dízimos e nas ofertas, como diz o profeta Malaquias. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos. E aqui eu quero destacar essa última parte, nos dízimos e nas ofertas. Pastor, por que o senhor colocou esse texto? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente é fiel, dizimista e ofertante, nós estamos cooperando com Deus na pregação do Evangelho. Não só aqui na missão Sergipe, mas na igreja em todo o mundo. Quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, saiba, meu irmão, minha irmã, que parte do seu dízimo está indo para a pregação do Evangelho nos países da janela 1040, onde até é proibido de pregar o Evangelho, mas a igreja está enviando missionários para lá. Quando você é fiel ofertante, saiba que você está ajudando e cooperando com Deus na pregação do Evangelho em todo o mundo. E a gente coopera com Deus trabalhando, fazendo o trabalho missionário e sendo fiel pela graça de Deus nos dízimos das ofertas. Esse pensamento. Testemunhos, volume 7, página 215. O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em nossa vizinhança. Aí entra a questão do sistema representativo, não é congregacional. De nossa vizinhança imediata, mas nos países e ilhas longínquos. Se seu povo não se unir nesta obra, Deus seguramente retirará o poder que não é devidamente utilizado. O povo de Deus deve se unir nessa obra. Nossa mensagem, ela é mundial. Nossa mensagem é mundial. Nós não podemos perder de vista isso. Até porque, agora entenda, irmãos, voltando àquele texto. Jesus só irá voltar quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Só. Enquanto isso, Jesus não volta. Mas nós devemos cooperar com Deus. E eu quero concluir essa reflexão com esse texto. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, irmãos, é uma profecia que ela vai se cumprir com o derramamento do Espírito Santo na igreja. E não esqueçamos, o Espírito Santo só será derramado na igreja quando a maior parte dos membros da igreja forem cooperadores de Deus. Eu aqui, antes de ler esse texto, deixa eu fazer aqui uma pequena explicação, dar uma pequena explicação. Esse texto que está em Serviço Cristão, que diz que Deus vai derramar o seu Santo Espírito quando a maior parte dos membros da igreja forem cooperadores com Deus, é interessante a gente analisar ele. Por quê? Eu mencionei
que 50% mais um dos 24 milhões de membros, se fosse o caso hoje. Alguém pode perguntar, e a central de Aracaju, como fica nessa situação, se só 10% estiverem cooperando? Eu não sei da realidade missionária daqui. Até porque eu não perguntei ao pastor Samuel. Pastor, como é na sua igreja? Qual é a porcentagem de irmãos que cooperam com Deus na pregação? Eu não perguntei isso para ele. Mas, deixa eu falar para vocês que, no geral, a média fica entre 10% e 15%. Mas suponhamos que aqui seja 10%. A pergunta é, se a maior parte estiver cooperando com Deus, Deus vai derramar o seu Espírito? Vai. Está profetizado que vai. E na igreja central, como ficará isso? Irmãos, se a nível mundial o Espírito Santo é derramado, os fiéis da igreja central receberão o Espírito Santo. Não importa se tiver 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. O certo é que os fiéis receberão o Espírito Santo para proclamar a mensagem com poder e autoridade. E aí entra Apocalipse 18, verso 1. João, na ilha de Patmos, contempla e tem essa visão. E depois dessas coisas, falando lá das 3 mensagens angelicais, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O Evangelho só vai ser pregado em todo o mundo quando a maior parte do povo de Deus estiver cooperando com ele. O Espírito Santo só será derramado na igreja quando a maior parte estiver cooperando com ele. E aí se cumpre a profecia de Apocalipse 18, verso 1. O povo de Deus recebendo o Espírito Santo e proclamando a mensagem com poder e autoridade. E toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Nos lugares mais longínquos, a todos os povos, línguas, nações, todos irão ouvir a mensagem, irão tomar sua decisão. Cada pessoa irá tomar sua decisão. E aí, queridos irmãos, Jesus volta. Jesus vai voltar para nos tirar desse mundo de dor e sofrimento, de lágrimas e angústias, e nos levar para as mansões celestiais, para passarmos 1000 anos com o Senhor Jesus, reinando com Ele, e depois virmos para a nova terra, para morarmos eternamente na presença de Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa mensagem tem que ser proclamada em todo o mundo, meus irmãos. E você está cooperando quando você trabalha e quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós vamos ouvir um hino. O coral vai cantar. Eu estava olhando no programa. Interessante que, pelo menos está no programa, a música que eles vão cantar tem tudo a ver com a parte final dessa reflexão. O Espírito Santo será derramado na igreja, para que a igreja proclame o Evangelho em todo o mundo. Quantos querem dizer nessa manhã, meu Deus, me ajude a estar do seu lado, eu quero cooperar com o Senhor. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, nos dê o seu poder, nos dê a unção do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.